graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre toda a igreja. Amém. Enxergando todo mundo nitidamente. Eu estou enxergando o relógio. Não enxergava nem o relógio. E graças a Deus, bênção de Deus, estou podendo ver tudo agora com mais clareza. Deus é bom demais, gente. Meu Deus, só Deus mesmo. Eu quero louvar a Deus demais por essas bênçãos todas que Ele tem nos trazido. Por esta igreja também. Amém, queridos. A palavra de hoje, ela vai ser breve. E estava pedindo a Deus o que eu poderia trazer como meditação para nós, né? E é uma palavra mesmo assim para reflexão nossa nesse final de ano. Amém? Nosso último culto presencial, né? Então, cabe aqui uma palavra específica para a nossa reflexão, para as nossas vidas, para esse próximo ano. Nós estamos chegando e para isso eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13. Vamos retornar para Tiago, porque esta carta me impactou muito, interessante. Já li essa carta tantas vezes, como eu já falei com os irmãos, né? Como eu já falei com os irmãos antes. Mas essa última lida que eu dei foi tremenda para mim. Ela me abençoou muito, ela trouxe para mim um conteúdo que eu precisava. E tudo que eu vou falar aqui hoje é a partir de mim. Amém? Isso tem que ficar muito claro aqui. Vamos lá, Tiago capítulo 4, a partir do verso 13 diz assim: Ide agora vós, que dizeis hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos e venderemos, e teremos um ganho. Porque vós não sabeis o que trará o amanhã, porquanto o que é a vossa vida é apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Porque isso é o que devias dizer: se o Senhor quiser, haveremos de viver, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós vos gloriais em vossas presunções, e toda esta glória é maligna. Vamos orar? Santo Deus e maravilhoso Pai, Deus bendito. Pai, esse é a nossa última reunião do ano de 2025. E neste momento, Pai, queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Queremos que o Senhor traga para nós, Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Pai, peço a Ti que o Senhor unja o Teu servo aqui, para que ele possa trazer exatamente aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer comunicar à sua igreja, porque a mim, Deus, o Senhor já falou, mas quero ouvir novamente a Tua palavra. Portanto, Senhor, age aqui agora com Teu Santo Espírito em nossos corações, em nossas mentes, e nos ajude aqui, Pai, nos assiste, Senhor, porque sem o Senhor eu não vou conseguir fazer nada. Então tenha misericórdia e nos ajude agora, pois é no nome santo do Senhor Jesus que oramos. Amém. Podemos sentar, amados. Como eu disse, da última vez que eu estive aqui, pregando também sobre essa carta de Tiago, ela foi escrita para crentes. Tiago não tinha na mente dele uma menção qualquer a ímpio, a incrédulos. Ele estava falando para cristãos. E, portanto, ele está falando para nós hoje aqui. Amém? Então, queridos, segundo a Organização Mundial de Saúde, que é um órgão mundial, um órgão de referência e respeitado no mundo inteiro, morrem por dia, todo dia, 180 mil pessoas. Ou seja, 2 estádios do Maracanã lotados em final, mais o estádio do Maracanãzinho também, numa final. Aquele complexo do Maracanã
Vocês imaginem ele 2 vezes o estádio do Maracanã e mais o Maracanãzinho. Todo dia, não é por mês, todo dia. 180 mil pessoas. Então, se nós formos transformar isso em miúdo, nós temos 7.500 pessoas morrendo por hora. 125 pessoas morrendo por segundo. Acabou de morrer 125 agora. E está morrendo mais 125 nesse momento. Essa é a realidade. Desse total, 8.000 são jovens e adolescentes até 24 anos de idade. Todo dia, 8.000. No texto que nós lemos agora há pouco, Tiago, nessa parte que nós vamos usar como referência para essa meditação, ele faz uma conexão entre as coisas da vida, aquilo que nos circunda e em relação à nossa fragilidade como pessoa, como humanos. E aí ele fala da morte. E a morte é uma realidade da vida e nós não temos domínio sobre ela. Tanto, todos aqui com certeza, os que estão na internet também, nos acompanhando, quantas vezes estamos com algumas pessoas, acabamos de conversar com elas e poucas horas depois, isso já aconteceu comigo, horas depois eu saber que aquela pessoa acabou de falecer. E os motivos são vários, né? Tem muita tragédia, muita violência, morte natural, morte por doença. Mas o fato é que Tiago está dizendo o seguinte: nós somos frágeis. Frágeis. Não importa a nossa robustez, o nosso corpão, né? Quantas vezes vamos para a academia, se nós cuidamos bem da nossa saúde, temos atletas aqui dentro da igreja. O fato é que isso vai acontecer com todo mundo. Há uns anos atrás, um cantor muito famoso, Cazuza, sei que muitos já ouviram falar dele, muito popular, e ele era conhecido muito pelas frases contundentes que ele pronunciava. E ele falou uma coisa que eu guardei. Ele diz assim, abre aspas, os idiotas são mais felizes porque não sabem que vão morrer. Fecha aspas. Ele estava sendo irônico aqui. E ele chama de idiota aquelas pessoas que são inconsequentes, tá? Que desprezam o fato de que elas são vulneráveis, de que elas vão morrer. Ele morreu. E quando ele fala isso, eu, me voltando para a carta de Tiago, eu consigo fazer uma conexão quase que exata com o que Tiago também diz. Quando ele fala da fugacidade da vida, quando ele diz que a nossa vida não é nada, é como um vapor. Então, o que acontece com pessoas, tá, que se esquecem que são finitas, né? E aqui ele chama e classifica essas pessoas como idiotas. Eu fui no dicionário e essa, por incrível que pareça, por mais que você possa pensar que é uma palavra ofensiva, ela está no Aurélio. E o que ela fala é que são pessoas que carecem de inteligência, de discernimento. É uma pessoa tola, e a Bíblia fala dos tolos. E como fala dos tolos? É uma pessoa ignorante, estúpida, pretensiosa e vaidosa. Isso é um idiota. Isso é um tolo. Pessoas que desprezam aquilo que é importante, que são inconsequentes nas suas ações, que pensam que vão ser eternos. Quando a gente é jovem, né, todos nós aqui já fomos, eu também já fui, eu achava que eu ia ser eterno. E eu estou com 68 anos agora, cheio de doenças, cheio de comorbidades. Nós não somos eternos. E nós temos que pensar nisso. Então, quando eu recebi do Senhor a orientação de poder falar sobre esse texto, foi para falar para o povo de Deus, porque é uma carta escrita para cristãos, para dizer que muitas das vezes vivemos como tolos, agimos como tolos, pensamos como tolos, e precisamos mudar esta realidade, porque um 2026 repleto de desafios
está se aproximando. Faltam 10 dias para isso acontecer. Vamos continuar vivendo como tolos. Quando o Tiago diz aqui, ide agora vós, que dizeis, preste atenção, ele está dizendo assim, vocês dizem assim, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, compraremos e venderemos, teremos um ganho, porque vós não sabeis o que trará amanhã. Ele está dizendo, eu não entendo vocês. E ele está falando isso para crentes. Vocês estão cheios de planos. E na sua arrogância, vocês estão dizendo que vão fazer isso, vão fazer aquilo outro. Estão se esquecendo. E é o que ele diz aqui no texto. Vocês não sabem o que trará o amanhã. Porquanto o que é a vossa vida? Ele está dizendo para aqueles crentes arrogantes, porque ele identificou essa falha de que vocês são apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. E agora vocês estão se gloriando nas suas presunções. E eu quero dizer para vocês que isso é maligno. É o que Tiago está falando aqui. Tiago identifica essa falha grave no seio da igreja. Mas veja bem, Cleito, mas é errado eu fazer um plano? É errado eu planejar uma viagem? É errado eu planejar um negócio, uma compra? Claro que não, isso tudo é lícito. O que acontece é que, na maioria das vezes, nós excluímos Deus da equação. Só isso que nós fazemos. Pegamos Deus e tiramos da equação da vida. E aí Tiago diz aqui, ele chama de maligno isso porque é um ato de presumirmos sobre nossa vida. E o termo usado aqui é poneros, que no grego quer dizer algo que produz um trabalho árduo, aborrecimentos, exposição a perigos desnecessários e que vai afetar diretamente a nossa fidelidade a Deus e a fé, a nossa fé. Algo que causa muita dor e muito sofrimento. A nossa presunção, meus amados, maquia demais a realidade da nossa fragilidade. Quando presumimos algo e excluímos Deus da equação da vida, vamos deixando Deus de lado, nós estamos maquiando uma triste realidade nossa, de que qualquer momento, e por isso que o Tiago faz uma associação direta sobre a nossa forma de viver a vida e a nossa finitude, o fato que nós podemos morrer a qualquer momento. Com o advento da internet, a gente vê muita coisa estranha, né? Vê pastor no púlpito caindo morto. O cara está pregando e morre no púlpito. Isso seria o mínimo para nós começarmos a meditar e refletir um pouco mais nas nossas ações. A nossa presunção não pode excluir Deus dessa equação da vida. Porque aí Tiago diz exatamente isso. Ele fala, lá no verso 15, porque isso é o que devias dizer. Se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isto ou aquilo. Tiago está dizendo, você tem que colocar Deus na equação. Você tem que dizer, não só de boca, mas você tem que agir desta forma. Será que Deus vai me permitir fazer tal coisa? Será que é isso mesmo que o Senhor deseja que eu faça? Tiago puxa a igreja para um ponto importantíssimo na nossa vida. E qual é esse ponto, irmãos? É que Deus, ele tem que estar segurando os nossos fios de tudo aquilo que nós planejamos e pensamos. Deus tem que ser absoluto na nossa vida. E ele traz isso de uma forma tão contundente, tão forte, porque ele fala da nossa vida, da fragilidade humana, de que nós não somos eternos. Voltando ao que Cazuza falou, quando ele diz que os idiotas são mais felizes porque eles acham que não vão morrer. E é fato. A pessoa, quando exclui Deus da equação, ela age na sua prepotência e age como se ela
não fosse acontecer nada com ela. Tem peito de aço. Não está sujeita a uma bala perdida, não está sujeita a uma intempérie qualquer. Ela acha que vai ser eterna. E tem aqueles ainda que falam, mas o guarda-chuva de Deus está sobre mim. Sim, está, irmão. Está. Mas esse mundo é mau. E nós não podemos nunca nos esquecer que quem controla a nossa vida é Deus. Querendo ou não aceitar o fato, Deus tem lá o relógio dele. E ele sabe exatamente o nosso limite. Naquele dia tal, naquele momento tal, naquele segundo tal, nós vamos partir. Então, uma pessoa inconsequente, que não raciocina na lógica bíblica, que diz, olha, não tira Deus disso, não. Ela é mais feliz por quê? Porque é o que as canções do mundo dizem, é o que o mundo prega. Caetano Veloso, né, cantava assim, né, caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, sem compromisso com nada, a vida está aí, né? Você pegava aqueles filmes antigos, no meu tempo, né, Rota 66, seriado, né, e outros filmes mais, os motoqueiros saíam, botavam a mochila nas costas e iam, sem compromisso, como se a vida fosse isso. Nós temos uma pessoa, conhecemos uma pessoa na nossa família, tá, que aos 40 anos descobriu que ele precisa viver a vida. E aí ele faz todos os esportes radicais, porque para ele viver é isso. Se esquece que as juntas, ele tem que combinar isso com as juntas dele, com o joelho dele principalmente depois. Esses são os tolos. Os tolos. Nesse texto que nós lemos agora, porque é isso que devias dizer, se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isto ou aquilo, em Tiago 4,15, ele destaca 3 pontos aqui que eu gostaria de compartilhar com os amados. Primeiro, se o Senhor quiser, a vontade de Deus, ela é específica para cada um de nós. Deus tem uma vontade para nós, para cada um de nós. É a vontade dele. Então, isso tem que ficar claro para qualquer cristão nesta terra, que é a vontade de Deus que prevalece, não a minha. Se eu recebo o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, eu não tenho mais vontade. O pastor falou aqui na Escola Bíblica Dominical, Jesus nos comprou. Nós não nos pertencemos mais, e isso há bastante tempo. Mas agimos como se fôssemos donos da nossa vida. Agimos como se tivéssemos a tutela da nossa vida. E não é assim, queridos. É se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, eu posso fazer tal coisa. Se o Senhor quiser, eu posso me relacionar com tal pessoa. Quanta gente equivocada nos relacionamentos, equivocada nos trabalhos. Eu fico tão entristecido com pessoas que dizem, mas Deus me abriu essa porta. Mas uma porta que compromete toda a comunhão dele ou dela com Deus. Porque aquela porta consome o tempo que ela teria para poder cultuar a Deus. Mas Deus me disse, esse é o varão que ele escolheu para mim. E é triste que eu já fui padrinho de um casamento onde o camarada disse, né, que ele estava num retiro espiritual e ele viu uma mão enorme apontando para uma garota na frente dele. Aí falou, Deus escolheu essa mulher para mim. E eu fui padrinho desse casamento, gente. Demorou 1 ano para eles se separarem. Nós sempre ultrapassamos um limite que não é nosso. Há uma linha que Deus traça ali, daqui você não pode passar. E nós fazemos isso. Aí vamos voltar a Cazuza. Será que não estamos sendo tolos ou idiotas, que é a mesma coisa? Porque conhecemos a verdade, sabemos que Deus coloca os limites, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele está dizendo, Tiago está dizendo que se o Senhor quiser, então tem uma vontade específica para cada um de nós. A outra
coisa que é falada aqui, que haveremos de viver. Se o Senhor quiser, haveremos de viver. Por que haveremos de viver? Porque o dono da vida, o doador da vida é Deus. E o nosso fio de prata está lá na mão dele. E quem corta esse fio de prata é ele. Quanta gente que eu conheço e que eu já conheci, cheia de planos, que eu vou fazer isso, eu vou fazer, jovens, cheios de vida, cheios de alegria, mas que não conseguiram concretizar os seus planos, porque Deus cortou o fio de prata deles. Deus é o dono da vida, irmãos. E o maior erro nosso é quando nós ultrapassamos esse limite de acharmos que nós podemos decidir sobre as nossas coisas, que podemos tomar os nossos passos. Jeremias fala, não cabe ao homem dirigir os seus passos. Não cabe, isso é uma coisa que não é nossa. Quantos projetos inacabados pelo mundo afora. Quanta coisa começada e não terminada, porque aquela pessoa não está mais aqui. Porque simplesmente Deus interrompeu o ciclo daquela pessoa. A outra coisa que é falada no texto, faremos isto ou aquilo. O planejamento é bíblico. Nós aprendemos isso aqui na Escola Bíblica Dominical com o pastor Carlos. Planejar é bíblico. Você deve e tem que planejar a sua vida, porque é assim que funciona. Mas esse planejamento, ele tem que acontecer segundo a vontade de Deus. E aí a coisa começa a mudar de figura, porque eu planejo tal coisa, mas aquilo foi devidamente submetida a Deus, foi colocada diante dele. Pedimos permissão para ele para fazer tal coisa. Olha, eu sou um expert em assuntos inacabados, em coisas que eu decidi fazer e não consegui, não concluí, porque não era a vontade de Deus. E eu posso falar isso de cadeira. E o texto diz, Lucas 14, 28, quando fala de planejamento, nós temos o próprio Jesus dando a seguinte orientação para nós, porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? É Jesus falando. Vai construir alguma coisa? Vai fazer algo? Você se assentou para calcular a despesa? Fazer aquilo que o Carlos falou, achei maravilhoso o que ele disse. Somente quando ele tem 3 vezes o valor daquilo que ele pretende fazer, ele faz, porque ele consome uma parte, mas ficam 2 para segurar depois. Isso é planejamento. Mas logo a seguir nós vamos lá para 1 Crônicas 28 e vamos ver o rei Davi planejando fazer algo. Olha só que interessante. 1 Crônicas 28, a partir do verso 2, ele diz assim: Então se pôs o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Quanto a mim, tinha no coração edificar uma casa de repouso para a arca do pacto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E havia-me preparado para a construção. Prestem bem atenção ao que Davi está dizendo. Ele planejou construir o templo. Ele tinha alegria naquilo que ele estava fazendo, um desejo profundo, ardente no coração dele. E ele dizendo, isso vai ser aprovado porque é a casa para o nosso Deus. Mas aí vem o verso 3. Olha o que o verso 3 diz. Porém, Deus me disse, tu não edificarás uma casa para o meu nome. Matou Davi, jogou um balde de água fria nele. A ideia é muito boa, Davi, e realmente aceito o tempo, mas não vai ser você que vai fazê-lo. Porque tem sido homem de guerra e tens derramado sangue. E ele disse a mim, Salomão, o teu filho, edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu tenho escolhido para ser meu filho e eu serei seu pai. Deus matou Davi na ideia dele, na ideia maravilhosa que ele tinha. Que coisa linda, ele queria fazer a obra de Deus. É a obra de Deus, eu vou fazer a obra de Deus. Deus deu uma pernada nele.
Não é você que vai fazer, é teu filho que vai fazer. Você não. Então, meu Deus, meus irmãos, diante desse exposto todo, e aqui a gente já vai encerrar a nossa mensagem, falei que ia ser muito breve, porque é uma reflexão para que nesses 10 dias que faltam para fechar o ano de 2025, eu e você pensemos melhor para 2026. Precisamos, irmãos, precisamos estar preparados, e para estarmos preparados, temos que ter planejamento. Se vamos fazer um planejamento, vamos sentar com o autor da vida e pedir para ele dizer como é que o Senhor deseja que eu faça isso, se é que o Senhor quer que eu faça isso. Minha esposa me criticou muito por causa dessa palavra que eu usei aqui, mas eu preciso falar, irmãos, como não ser um idiota ou um tolo, porque é a mesma coisa. Por favor, está no dicionário. Como não ser um idiota, um tolo ou um tolo no ano de 2026? Meus irmãos, nunca me enquadrei tanto no que está escrito aqui. É como se Deus fosse: agora você senta aí, eu vou te enquadrar. E o texto de Mateus 6,33 já puxa a maior razão de todas. Já puxa, né? É o fio da meada, é o que controla, é o que resolve. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É parte de um pedaço do texto de Mateus, onde o Senhor começa a falar sobre a solicitude da vida, na nossa preocupação em que vamos vestir, vamos comer. E aí Jesus mostra aqueles que são amparados por Deus, que não fiam, não cegam, não colhem, mas têm a sua subsistência garantida por eles, pelo Deus Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus fala assim: seja como eles. Mas ele não deixa de dizer: primeiro vocês busquem o reino de Deus. É a nossa primeira coisa, irmãos. E na prática, como é que eu começo a fazer isso? Porque a carta de Tiago, ela é prática, prática pura. É a aplicação daquilo que aprendemos. Se nós entendemos que a vida ela é fugaz, se nós entendemos que não dominamos e não controlamos a nossa existência, né? Se nós entendemos que somos totalmente dependentes de Deus e que tudo que nós venhamos a fazer nesta vida, gente, pode ser da coisa mais elementar até aquela que é mais aguda, tudo tem que ser submetido a Deus. Então, meditação na palavra e oração. Regrinha básica que todos os pastores falam e repetem 300 mil vezes por ano. Falam para os membros: não deixe de meditar nas Escrituras. Não deixe de orar. Não deixe de buscar Deus. E parece que estamos falando com as paredes, porque os irmãos não fazem assim. Se esquecem. Priorize Deus, reserve tempo para orar, ler a sua Bíblia diariamente para buscar a direção e o conhecimento de Deus, alinhando metas pessoais, ou seja, carreira, finanças, relacionamentos, para glorificar a Deus, entregando e consagrando seus planos a Ele, questionando se seus desejos estão alinhados com o plano divino. Não se precipite, deixe Deus direcionar a sua vida. Esse é o grande problema nosso, meu grande problema. Quantas precipitações me levaram ao fracasso porque eu não submeti a Deus, eu não me alinhei com o projeto dele. É o projeto dele, gente, não é o nosso. A gente calcula uma coisa, diz que vai fazer, mas Deus está te olhando, esperando o momento que você vai perguntar para Ele: é para eu fazer isso? Está dentro do seu projeto? E nós não fazemos isso, irmãos. Lamentavelmente nos fazemos. Aí o burro vai para a água. E aí a gente chega para Deus: oh, o diabo, o Senhor, entrou na minha vida. Não, você fez isso. Você agiu errado. Você comprou errado. Você fez coisas pensando que era para Deus. Olha o que Davi estava querendo fazer e Deus cortou a dele.
Então, meus irmãos, submeta a Deus, busca a direção dele. E que esse ano de 2026 seja um ano que você vai pegar sua Bíblia, pelo menos 15 minutos, gaste 10 minutos, 5 minutos você lê o texto, nos outros 5 você aplica o texto e nos outros 5 você ora. Comece com 15 minutos, mas busque Deus. O texto de 1 Coríntios 10:31 diz por que tem que ser assim. Olhem o que está escrito lá, 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Gente, presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Qualquer ato nosso, apertar um parafuso de uma porta, tem que ser para glorificar o nome de Deus. Ah, Cleiton, aí você está exagerando. Não, não estou exagerando. A minha vida, ela tem que ser um culto a Deus. A minha vida, ela é um culto a Deus. E tudo que eu vier a fazer tem que glorificar o nome dele. É o que o texto nos manda fazer. Então vale o que está escrito. É o que o texto diz para a gente fazer. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa. Ou seja, apertar um parafuso, por exemplo, tem que ser para a glória de Deus. E aí, o texto de Oséias 6:3, que é conhecidíssimo. Então conheceremos, se prosseguir, na minha tradução diz assim, se prosseguirmos em conhecer o Senhor. O grande problema nosso, meu e de muitos, é que nós começamos naquela tentativa de conhecer a Deus, e só se conhece Deus lendo Bíblia e orando. Não se conhece Deus com revelação. Não se conhece Deus com profeta falando. Se conhece Deus lendo Bíblia e orando. E eu não sou secessionista, tá? Deixa eu dizer de cara aqui. Eu creio nos dons. Sou batizado com o Espírito Santo. Mas eu sou realista. Prestem atenção. Nós só vamos conhecer Deus se nós fizermos o que Oséias está dizendo. Então conheceremos se prosseguirmos em conhecer. Não é começar hoje e amanhã não, mais tarde eu faço. A sua saída, aí ele dá uma promessa, a sua saída está preparada, como amanhã, é certa, ela vai acontecer. E ele virá a nós como a chuva serôdia e temporã, que regam a terra em penitência de Israel e Judá. Essa é a primeira coisa, irmãos. Deus tem que estar no centro dos nossos planos e devemos buscá-lo. Busque Deus, ore, jejue, medite na palavra, pelo amor de Deus. É a nossa grande falha. E por que eu posso afirmar isso de forma contundente? Porque não somente nesta igreja, muitos vêm aqui de vez em quando. Muitos vêm no dia de ceia. Dia de ceia está cheio aqui. Muitos me mandam mensagem dizendo, estou aí, dia tal. Pode contar comigo. 2 me prometeram estar aqui hoje. Cadê eles? Não estou vendo. Me prometeram, me escreveram. A segunda coisa, planeje com diligência. Tudo que já foi ensinado aqui, não estou trazendo nada novo. Os planos do diligente levam à fartura. Está em Provérbios 21:5. Os planos do diligente levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Quem não fizer o seu planejamento para o próximo ano e aplicar tudo que foi ensinado aqui pelo pastor Carlos, pelo pastor Reginaldo, tudo que foi ensinado e dito aqui, eu vou dizer uma coisa para você, você vai perder uma oportunidade tremenda de mudar a sua vida nesse próximo ano. Eu estou falando que foi isso que Deus falou comigo, para mim. Porque é isso que devias dizer. Voltamos a Tiago 4,15. Se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isto ou aquilo. Planeje com diligência para que você possa fazer aquilo que o Senhor quer. Gente, tem que ser o plano de Deus e não o nosso. Tem que ficar muito claro isso aqui. Defina metas alinhadas, listando os seus objetivos. Preste atenção. Defina metas alinhadas, listando os seus objetivos. Saúde, finanças, ministério, família. E para cada um deles, pergunte. Aí vem as perguntas. Você vai elencar todas as coisas que você quer fazer no próximo ano.
viagem, o que você quiser. E aí você vai perguntar, como isso vai glorificar o nome de Deus? Porque é que o texto manda. Não é a ideia minha, não é a ideia do Carlos, do pastor Reginaldo. Está escrito no texto. Tudo que vocês vierem a fazer, façam para glorificar o nome de Deus. Então a primeira pergunta, como é que isso vai glorificar a Deus? De que forma eu glorifico a Deus fazendo tal coisa, comprando tal coisa? Isso está de acordo com a sua palavra? Por isso que muita gente erra. Como não lê a Bíblia, não sabe o que está escrito nela. Faz as coisas da sua cabeça e depois descobre que aquilo não está alinhado com a palavra. Não é isso que Deus planejou, não é isso que Deus quer. Logo a seguir, anote as suas metas e as separe em ações diárias, semanais ou mensais, criando hábitos, e esse é um ponto importante. Como é que se cria um hábito? Você repetindo aquela ação durante um tempo. O nosso grande problema, né, principalmente daqueles que são sanguíneos, né, daqueles que são efusivos, é não mantermos uma rotina. É que cada hora nós fazemos isso. Hoje eu vou ler minha Bíblia de manhã, mas amanhã eu leio ela de noite, no outro dia. Não, separe uma hora, separe um momento. Esse momento é de Deus. Eu não vou fazer nada nesse momento porque é meu e dele. Qualidade é o que Deus espera de nós, não é quantidade, qualidade. Eu posso ficar uma hora lendo a minha Bíblia, mas com o meu telefone do lado, vendo o Zap, vendo o TikTok. Percebe? É qualidade. Crie um hábito, para que isso leve à concretização do seu objetivo. Apresente os seus planos a Deus. Esteja aberto para que Ele os aprove, ou mude, ou rejeite, como aconteceu com Davi. Ele rejeitou e mudou o plano. O plano de Deus sempre vai ser melhor. E aqui, meus amados, esse aqui então, ponto 3, remir o tempo. Remindo o tempo porque os dias são maus, Efésios 5,16, essa palavra é terrível. A palavra grega para tempo aqui é kairos, e se refere a momentos oportunos. Preste atenção, o texto está falando de oportunidade, e não no tempo cronológico. Remir significa resgatar, liberar, comprar de volta, ou seja, aproveitar ao máximo cada oportunidade. De repente, Deus quer que você invista mais na sua família e que você tenha mais tempo com os seus. Se Deus determinar isso, é plano dele e nós vamos obedecê-lo. Remir o tempo é vocês aproveitarem a oportunidade com aquela pessoa que você não está com ela há muito tempo e se ela for embora. Vou contar uma coisa para vocês aqui. Lamento profundamente um fato na minha vida. Lamento mesmo, muito. Eu fui criado de um jeito eu acho que um jeito único. Desde pequeno, nós não comemorávamos absolutamente nada, nem aniversário. E não é por questões ideológicas, filosóficas, não. Simplesmente porque era irrelevante se comemorar algo dentro de casa. E os laços familiares não eram tão fortes assim. Moro na mesma cidade onde os meus irmãos moram. E cheguei a ficar 10 anos sem ver meu irmão, né? Pouco tempo depois, foi descobrir que estava com câncer no intestino. E o prazo que eu tive para estar com ele foram os 2 meses de vida que ele teve. Isso é uma dor muito forte no meu coração. Falta de aviso? Minha esposa falava comigo o tempo todo sobre isso. A gente não sabe quando o outro vai embora. Então, meus queridos, lembremos-nos que o tempo é um ativo que não é nosso. Esse ativo nós não temos. Nós não temos. Portanto, vamos investir o nosso tempo em coisas boas que edificam segundo o plano do nosso Deus. E o último, sei que algumas pessoas vão rir aqui, cuide do seu corpo. O texto foi lido hoje aqui, 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?
Nós não nos pertencemos. A ordem é: cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo, porque o corpo é o templo do Espírito. E se tem um cara ruim para cuidar do corpo aqui, esse cara sou eu. A ponto de irmãos terem que quase que me pegar à força, me laçar igual se laça gado, para me levar para Maracanã para correr, de ter uma esposa chata que fica no meu pé 24 horas por dia, me dizendo que eu tenho que fazer as coisas e não faço. Percebe? Cuide do seu corpo. Você pode viver mais. Eu vi um pastor falando uma coisa certa feita, achei interessante o que ele falou, porque ele disse que foi Deus que conversou com ele sobre isso. E Deus falou para ele, sério, ele estava gordão, né? Quase 150 quilos. E Deus falou com ele: eu queria que você vivesse mais, porque eu tenho planos para você, mas não vai acontecer isso, por causa do seu relaxo. Falou desse jeito com ele. Comigo, Deus ainda foi bonzinho, ele não chegou a ser tão direto, mas ele me fez ver algumas coisas. Preste atenção, irmãos. O nosso corpo não nos pertence, foi falado aqui esta manhã. Então você trate de cuidar dele, porque quando chegar lá em cima e nós estivermos diante do trono do Altíssimo, e vamos estar todos nós aqui, podem ter certeza que é isso que ele vai cobrar de nós. Olha, eu queria te usar mais. Era para você viver mais 10 anos, mas você se matou e impediu de eu poder realizar a minha obra em você. E foi isso que esse pastor recebeu como mensagem. E é isso que eu repasso para vocês, como o que foi passado para mim. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá, e a única coisa que vai sobreviver, amados, a todo esse caos que nós estamos vivendo. Hoje de manhã, de madrugada, aliás, eu estava pensando, e não existe mais coerência nesse mundo. Nada mais faz sentido. Você tem pessoas falando uma coisa aqui, daqui a pouco, 5 minutos depois, estão falando outra coisa. Nada bate mais com nada. Os princípios foram alterados, os valores mudados. Gente, o mundo está ensandecido. E eu falei aqui certa feita que um dos maiores desafios que nós temos agora, para este próximo ano, é mantermos a nossa sanidade. A nossa sanidade no meio de um mundo louco. E só vamos fazer isso se estivermos ligados com Deus. Então esta é a palavra que o Senhor trouxe para nós, para todos nós. Que Deus possa abençoá-los, tá? Rica e abundantemente. Vamos ficar de pé, queridos.